E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui, continuando nesse sábado à noite. Inteligência artificial é aliada ou inimiga? Bom, todo desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, ele é bem-vindo. Na verdade, ele não deve ser mal visto, etc. Ele deve ser só acompanhado de princípios morais, aquela coisa toda. E assim, eu vejo com bons olhos todo esse desenvolvimento tecnológico que está surgindo e tal, etc. Eu acho que tudo isso vai ser fantástico para a vida humana, pois vai trazer facilidades para o ser humano se desenvolver. Facilidades para cultivar alimentos, facilidades para transporte, facilidades para tudo, ou seja, benefícios que a tecnologia já trouxe para a nossa vida e inclusive possibilita esse bate-papo aqui com vocês. Mas o que é mais preocupante, na verdade, não é tanto o desenvolvimento da inteligência artificial. O que está preocupando, inclusive, nesse estágio que nós estamos, é o problema moral do ser humano. O problema do ser humano é que ele foi afetado moralmente, se afastando da sua natureza. Ou seja, em vez de ter se tornado mais divino, que é o que seria natural, ele se tornou mais animalesco, exatamente porque ele foi influenciado a chegar a esse ponto. E ele permitiu que isso acontecesse. E, aliás, ele permite diariamente que isso aconteça, porque ele permite que o mal continue seguindo esse caminho de destruição e etc. Então o ser humano ele permite que isso aconteça. E esse é o grande problema. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Princípios morais e desenvolvimento de inteligência artificial, da questão tecnológica, da questão intelectual. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos analisar aqui. Se o ser humano já fosse mais moralmente desenvolvido, se fosse um ser mais já com afinidades com o que há de supremo, mais desenvolvido enquanto indivíduo, aprendendo a respeitar a propriedade privada, aprendendo a respeitar espaços, etc. Se ele já tivesse chegado a esse ponto, a inteligência artificial não causaria nenhuma preocupação, de forma nenhuma, porque exatamente as pessoas poderiam simplesmente parar de trabalhar, que é o que vai acontecer, você querendo ou não. Ou seja, é igual os donos de máquina de escrever, ou donos de filmes como Kodak, eles querendo ou não, o avanço da tecnologia foi indo e acabou que sepultou tais negócios, e vai ocorrer, em breve já está ocorrendo. E aí vocês param e pensam, e aí, como é que faz? Como é que vamos lidar com isso? Se fosse uma sociedade mais moralmente desenvolvida, não teria problema. As pessoas teriam provavelmente as máquinas para si e poderiam prover a si mesmo. Não aquela bobagem de socialismo / comunismo, de querer taxar máquinas que estão trabalhando, né? Isso aí também é as ideias, né? Enfim. Então as pessoas poderiam ter suas próprias máquinas e se proverem, né? O que seria natural, inclusive. Cada um a sua forma, cada um a seu jeito, respeitando a liberdade de cada um. Mas nós estamos em uma sociedade que está moralmente desequilibrada, o que é a maior preocupação que nós temos. E se você parar para pensar, já tem empresas hoje, é lógico que essas empresas não divulgam, porque não é da conta de ninguém, mas há empresas hoje que elas têm já a parte da produção 100% automatizada, tem ali um ou outro fiscal apenas monitorando, enfim. Então partes de várias empresas já são com inteligência artificial, já são com robóticas e tal, etc. E por aí vai. Mas só que o povo, veja bem onde é que está sendo o problema. A população permite a existência de corruptos. Permitem ser governados por corruptos. E corrupto, gente, querendo ou não, a corrupção, ela é por essência genocida. Ou seja, toda pessoa que defende corrupto, toda pessoa que defende uma bandeira corrupta, ela está ali indiretamente apoiando o genocídio. E isso precisa parar. Precisa parar porque, especialmente o Brasil, por causa de assuntos que eu vou entrar mais na frente, precisa se organizar moralmente e precisa se organizar pela crise que está vindo. E não só a crise, essa questão da inteligência artificial também está vindo. Já começou. Então, as pessoas não têm muita ideia do que está acontecendo, porque elas estão sempre escravizadas, sempre muito ocupadas e sempre propositalmente sendo distraídas, para que elas não enxerguem o que está acontecendo.
Então é muito importante que vocês passem a refletir tudo isso. Então essa implantação rápida e silenciosa das máquinas e tal representa risco de caos, sim. Infelizmente, não era para ser, mas hoje, se a sociedade continuar da forma que está indo, é um problema, sim. E isso aí é uma coisa que nós temos que, independente de ideologia e pensamento, nos dar as mãos, enxergar que o problema são corruptos e começar a fazer intervenção civil, pacífica ou militar, da forma que vocês querem, fazer uma desobediência civil pacífica para poder tirar esses corruptos de lá e a gente poder organizar na sociedade, porque o Estado inchado como está e a inteligência artificial bater nas portas e ainda as crises internas e externas já para amanhã, digamos assim, então a coisa realmente está problemática. E cada dia que passa, pior fica, especialmente para os inocentes. Então, as pessoas têm que entender essas coisas, né? Enfim, vamos fazendo aqui nossa parte. Então, e outra coisa importante, que vai parecer teoria da conspiração, mas não se preocupe, porque eu vou falar mais à frente dessa questão de teorias de conspiração e vou falar sem botar religião no meio. Vou falar só do poder para o poder, das agendas que existem. Por falar em agendas, vocês precisam ter ciência que há sim grupos de pessoas que têm interesse em eugenia. Há pessoas que acham que outras não são merecedoras de viver. Infelizmente existe esse tipo de gente no mundo. E muita gente aplaude, não é assim? Toda vida, por essência, ela é sagrada e ela deve ser respeitada. E aí é onde nós temos que parar e pensar e um começar a respeitar o espaço do outro e se dar as mãos para poder cada um viver da forma que bem quiser, mas moralmente adequado, ou seja, sem poder um ficar lascando com o outro, mas é do interesse também dessas pessoas separar, criar grupos para essas pessoas viverem se atacando. Mas isso aí é um assunto que a gente vai bater lá na frente. Outra coisa que, depois que a inteligência artificial, se ela for amplamente e de forma adequada implantada, vocês vão notar que seria o natural que essa questão de fome, essa questão de miséria e até mesmo mortes, seria uma coisa rara, ou mesmo até deixar de existir, por causa do desenvolvimento tecnológico e científico que vai sendo alcançado, né? Enfim. Agora, os mitos, né, da inteligência artificial. Um dos mitos que existem é que os primeiros trabalhos a serem substituídos serão os trabalhos braçais. Não, não são. São os trabalhos intelectuais, são os trabalhos que exigem raciocínio. Exatamente por se tratar de levantamento de dados, cruzamento de dados, análise de dados, exatamente essas profissões serão as primeiras a serem transformadas. E, aliás, já começou. Advogado, se você não for estudar para ser um especialista e ficar sempre muito à frente de tudo, é uma profissão que você não deve exercer e não deve fazer, especialmente porque ela vai ter problema agora. Se você olhar nos países do primeiro mundo, já tá tendo problema com relação a isso. A questão de médicos, hoje, através de uma amostra de sangue e tal, etc., e vários já conhecimentos, quer ver? Quantas pessoas já não procuram mais médicos só fazendo pesquisa na internet? É risco? É, mas já acontece. Então essa questão de médicos, por exemplo, no futuro próximo também vai cair muito. A questão de engenheiro já está caindo, tem locais mesmo que já está problemático para eles. Então, isso são as mudanças do tempo. E isso é bom? É. Porém, tem que ser feito de forma equilibrada, para poder as pessoas simplesmente não serem jogadas fora do trabalho, porque viver sem renda é complicado. Ou seja, daqui 20 anos, a pessoa só vai trabalhar se ela quiser. E estudar também se ela quiser. Aí você fala assim, mas isso é ruim, depende. Depende, porque as pessoas que quiserem estudar, que quiserem trabalhar, poderão se desenvolver a níveis muito acima, porque terão ferramentas para isso. Então, eu não vejo com maus olhos tudo isso está acontecendo, não. Então, diante dessas mudanças que vão acontecer com a humanidade, essas daí as pessoas podem observar sem esforço, não precisa ter grande conhecimento para olhar isso aí que está acontecendo, não. Essas pessoas vão acabar vendo esse desenvolvimento. Agora, seria interessante que começassem a entender a importância do amadurecimento moral, para que não sofram os impactos, né? Ou seja, amadurecer a sociedade para que essa transição seja tranquila, porque essa transição é iminente, começa esse ano mais feroz e por aí vai.
Agora, eu volto a afirmar, é importante que as pessoas aprendam a se unir em questão de desobediência civil pacífica para tirar os corruptos de lá, para diminuir esse Estado, porque é que eu falo, né, essas transições não... Existem pessoas que têm interesse em eugenia, entendeu? Então é muito importante reduzir o Estado, muito importante que as pessoas possam se apoiar para que essas transições não sejam dolorosas, para que essas transições sejam tranquilas. Elas já estão começando. Eu passei carnaval e até hoje só analisando dados. E eu falo para vocês, é o que já está aí. Não adianta, as pessoas estão aí tentando distrair vocês, mas a realidade é outra. Agora, já partindo um pouco para outra seara, as pessoas que eu chamo de despertas, né, pessoas que possuem uma certa sensibilidade, dotadas de algumas características, elas já estão percebendo que tem algumas mudanças em vários aspectos acontecendo. Essas pessoas, inclusive, elas estão tendo uma espécie de chamado, né? Elas estão já começando a se manifestar, e isso vai florescer no decorrer dos anos. Então, é importante que as pessoas se despertem para o bem enquanto é possível, porque o tempo está acabando. Não estou falando nada de salvação, nem coisa do tipo, não. O tempo está acabando. Entenda, a existência aqui na Terra, ela é curta, ele é um privilégio de existir, é um privilégio de estar aqui. Se a pessoa vem para a Terra e vem ligada à falência moral ou maldade, ela está fazendo mal a si mesma. E não só o mal a si mesmo, mas está atingindo uma série de pessoas, e nada disso fica impune, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Então a questão é essa, é importante para o seu bem, é importante para o bem de sua família, é importante para o bem do Brasil. O Brasil vai desempenhar um papel importantíssimo. E deste ano em diante, o Brasil será palco de vários eventos. Então, ou seja, é importante que vocês comecem a se despertar moralmente enquanto vocês têm tempo. Enquanto vocês têm como ainda fazer esse resgate pessoal. Não estou falando de religião nem nada, isso é questão de âmbito pessoal mesmo, de cada um. Então deixa eu gravar o próximo vídeo. Muito obrigado, sejam bons por serem bons e até a próxima.